Então é isso, é bom estar com vocês. Quinta-feira, dia 20 de fevereiro, já estamos no dia 20 de fevereiro. E aí a gente já está indo para quase. Esse ano, em agosto, a gente faz 2 anos de grupo de estudo. A gente tá ficando legal. E aí, É. para quem chegou, sejam bem-vindos aí, muito legal. E aí, como funciona? A gente está estudando o livro da Lins Green, Os Luminares, né? Que aí tem a primeira parte que fala da dimensão da Lua e tem a segunda parte que fala da dimensão do Sol e tal. A gente já leu a primeira parte e agora a gente está lendo a segunda parte. E aí é bem dinâmica, assim, a gente lê um trecho, troca, e aí eu falo um pouquinho do que eu entendo, do que eu compreendo, aí a gente tira a dúvida e tal. Eu acho muito legal essa troca para mim. Eu ouvi do. Eu ouvi, não, eu fiz uma live com o Gregório Pereira, o astrólogo, né? Eu acho ele também, adoro ele. E aí, na live, saiu assim, ele falou assim, a astrologia é para o outro, né? Porque eu acredito que essa linguagem é uma linguagem que é isso, assim, é para o outro, né? Então é na troca que a gente enriquece, né? É ouvindo, compreendendo, trocando, interpretando, né? Diferente daquela coisa assim do monólogo, né? Eu sei, vocês me ouçam, né? Eu acho que essa troca vai enriquecendo. Acho legal. Então, e aí na segunda parte, a gente agora tá estudando o mapa astral. A gente escolhe um personagem, uma figura pública e debruça sobre ele. E aí, na semana passada, a gente interpretou o mapa do Freud. E aí, nessa semana, aí, eu não deixei nem para votação. Eu falei assim, não, eu quero ver do Jung. Porque eu achei que tinha que ter, ler o do Freud, tinha que ter o do Jung. Assim, eu achei que, eu falei, não, não vamos nem votar, é isso, tem que ver o do Jung. Fiquei pensando nisso, né? E o engraçado é que ele também tem o Sol de casa 7, né? Igual o Freud, assim, achei peculiar, assim, entre outras coisas, né? Então é isso. E aí a gente vai ler um pouquinho, e aí só para lembrar o tema. A Asca tá aqui puxando o fio da câmera, gente. Você acredita? Ai, meu Toda Deus a do céu. câmera deitada aqui atrás. Ai, Ô, gente. Rodrigo, eu fiquei com uma pergunta sobre o mapa do Freud. Se você não soubesse que era ele, você diria que ele era uma pessoa ligada à espiritualidade ou religioso? A Eu Alba fez fiquei. essa pergunta. Fez, Albinha? Não era em questão de religiosidade. Eu perguntei só se ele não soubesse que era Freud, se o que que ele achava que ele ia ser. Se Ah, só tá. dava para isso, para o que ele fez lá. Se era muito Sim. explícito ou no mapa dele o que ele foi. Assim, eu não tenho essa ambição, assim, de adivinhar, de acertar. Eu acho que isso. E aí eu acredito que na leitura do mapa é sempre uma troca, né? Então, eu preciso da pessoa para me conseguir compreender com profundidade o que é o mapa dela. Então, isso é uma troca, eu até brinco, mas eu não acho que é muito brincadeira, assim, eu acho que abre um portal, abre um diálogo, é uma dimensão simbólica, né? Porque Uhum. fora isso, o chat GTP já traz informações. Hoje em dia, com a tecnologia, se não tiver troca, a tecnologia já faz aí. Tem até um Sim. lance que eu penso que, assim, hoje em dia, não só para astrologia, para qualquer profissional, nesse sentido de relação, né, dessa troca com as pessoas. Então, até por essa questão aquariana que a gente está vivendo, o que a gente vai precisar é de humanidade, desenvolver humanidade, senso de humanidade, de respeito. Porque o profissional que ele não tiver a humanidade de ouvir, de trocar, de compreender, de ter essa paciência de aproximar a linguagem, não vai precisar mais dele. Porque se for para ser mecânico, a tecnologia já faz. Eu já posso colocar uma receita na tecnologia lá e a tecnologia me dá os diagnósticos dela, ou qualquer Uhum. coisa desse tipo. Então, é muito sobre essa compreensão. Então, respondendo a pergunta, não, eu não ia conseguir saber ou adivinhar. Agora, claro, entendendo a trajetória dele, olhando para o mapa dele, como eu disse, o que mais me surpreendeu mesmo foi Netuno e Júpiter, que na astrologia mais contemporânea, moderna, fala É sobre essa baseado- abertura, né? Então, é baseado nisso que acho que ela te perguntou. Sobre essa abertura, Isso. essa sensibilidade na casa 5 e ele
enviesou, né, por uma questão mais acadêmica e mais cética, e tanto que foi isso que ele rompeu com Jung, né, por conta Vocês de... estão falando do Achei... Freud ainda? Mas, enfim, quem chegou Então, depois foi a oi, Marilene. Seja bem-vindo também. vocês estão falando do Freud? Eu É, fiz está... uma pergunta, eu só fiz uma Ah, não, pergunta, porque Mas, eu vi depois, porque eu não pude ficar. E assim, ó, ele foi muito combatido no início, e falaram que não, ele não foi aceito assim facilmente. O Freud foi muito criticado, porque ele falou na sexualidade. E imagina, na época vitoriana, a sexualidade era proibido até falar, imagina o resto. Então, assim, foi muito difícil para ele ser reconhecido. Quando ele foi reconhecido, aí sim, aí chegou o Jung e aí ele não aceitou muito o Jung porque por causa das ideias do Jung mais místicas, e ele era muito pautado no racional, nos filósofos, coisa e tal. enfim, Só para deixar mais claro, assim, porque disseram tudo que ele bem. não foi combatido, ele foi o Plutão dele ali. a dúvida não foi essa, Marilene. Ah, tá. Mas Ah, só eu queria deixar Mas registrado isso, tá bom. porque Te agradeço aí, tudo certo. Mas vamos como para... Jung. Então, na prática, a gente vai ler agora um trecho do livro, Uhum. vai trocar um pouco sobre o livro, e aí depois, na segunda parte, a gente vai dar uma olhada no mapa do Jung, Ok. tá? E aí a gente vai trocando assim dessa forma. Então, só para sintetizar, para a gente... o livro Os Luminares, né? Então, na disposição do Sol, a gente está falando sobre como alcançar essa identidade, como ter essa coisa que a gente pode chamar assim de essa individuação, pegando essa linguagem também da psicanálise um pouco, né? Então, esse contexto que o texto está trazendo. E a gente veio entre vários exemplos, aí falou sobre os aspectos do Sol também. E aí, inclusive, no livro, ele mencionou aquele livro do José Campion, né? Que é O Herói de Mil Faces, que é muito legal também, que fala sobre essa questão da individuação. Então a gente está nessa parte da leitura. E a gente vai ler um trechinho agora e depois a gente troca um pouco, tá bom? Quem chegou depois, sejam bem-vindas. Carolina, tudo bem? Você? Tudo bem? Bem. E eu vou dividir a tela aqui e a gente vai junto. Quem pode me ajudar na leitura? Por favor, uma de cada vez. Nessa hora sempre tem briga. Agora eu Glorinha, consigo. Glorinha, cadê Glorinha? Agora eu consigo. Ah, Pode. Sempre tem briga nessa hora. A gente está aqui, ó, na 103. Você quer? Agora eu consigo, porque está tranquilo aqui. Por favor. Tá na audiência? Aí? Isso. Uhum. Audiência. Conheci várias pessoas com o Sol em conjunção a Vênus e muitas delas odiavam o pai. Não compreendo isso. Como que fala isso? Hold? Sei lá. Como que fala essa palavra? Harder. Howard. Howard, tá. Howard, também percebi isso, mas tenho certeza de que o enredo é mais complexo. Ter o símbolo do pai associado ao amor e à beleza deve significar o quê? Em alguns estágios, você o adorou ou o idealizou. Daí, por algum motivo, ele o decepcionou ou traçou limites mais nítidos entre vocês. Talvez por sentir que o relacionamento estava ficando muito quente ou porque mamãe estava com ciúmes e criou o caso. Só Vênus sugere ainda que você tenha nascido com elevadas expectativas em relação ao arquétipo paterno, que ele deve-se ter personificado tudo o que há de charmoso e maravilhoso, oferecendo-lhe amor e afeto imaculados. Quando o pai é real e corpóreo, cometeu erros e deixou de satisfazer-se suas expectativas, se conseguir aumentar um tiquinho, vai ajudar. Suas expectativas poucos realistas. Você pode ter ficado desapontado e zangado com ele,
Já vi dinâmicas semelhantes em contatos, Sol-Netuno. Em termos de formação do ego, um contato Sol-Vênus que funciona bem deve traduzir-se com o encontro de amor e do reconhecimento através do pai. Isso vai aumentando o seu senso de amor próprio e de autoestima. No final das contas, porém, creio que precisamos aprender a nos amarmos, a nós valorizarmos por aquilo que somos, sem dependermos da avaliação dos outros. Vamos falar de Sol-Urano. Você está se afastando do corpo de sua mãe, dirigindo-se para o seu pai e para a sua autodefinição mais clara. Mas existe em seu mapa natal uma conjunção, quadratura, oposição ou quincúncio entre Sol e Urano. Audiência. Talvez ele não esteja por perto. Howard, Urano é um planeta complexo e pode se expressar de maneiras contrastantes, mas é correto dizer que os aspectos de Urano podem se manifestar com desagregação, separação e originalidade. Por isso, a estrutura familiar talvez não seja tradicional ou passe por abalos significativos, que o perturbam e desarmam justo quando você achava que estava assentado na vida. Se a sua família é diferente do normal, seu senso de identidade é colorido pela ideia de que você não é como os outros garotos que conhece, você pode ter vindo de um lado desfeito ou talvez seus pais não sejam legalmente casados. Seu pai pode refletir Urano no fato de ser inquieto, saindo de casa e voltando depois de algum tempo, até a oportunidade de mudança chamá-lo novamente, ou então trabalha longe e só volta para casa nos finais de semana. Você não consegue ter muita coisa em relação a ele. Ele é um número desconhecido, mutável, errático, né? A ideia de que o filho tenha, pode puxar. A ideia que o filho tenha acerca de si mesmo e do que significa ser um humano, ser um homem, né? Ser um homem pode refletir aquilo que ele vê em seu pai. E mais tarde pode ser que ele mesmo se comporte assim. A menina cujo Sol forma aspecto com Urano, que se identifica fortemente com o pai, ou prefere a mãe, pode crescer refletindo seus atributos, ou pode presumir que, de modo geral, os homens não são confiáveis, apesar de poderem ser até divertidos e estimulantes quando estão por perto. Ô, Miriam, deixa eu parar aqui só para mim pegar o gancho aqui. A Miriam lê muito rápido, gente. Oi, É porque Silvana. eu sabia que os cachorros iam começar a latir, e os cachorros começam a sinfonia. Não, mas tá tudo bem, tá tudo em paz. Só para, porque tem bastante gente nova hoje, então só para trazer a síntese, né? Então, qual que é a ideia? E aí tem uma curiosidade. É engraçado, depois vocês reparem. Então, a gente está falando do mapa astral em si, do estudo do Sol, né? E os aspectos que o Sol recebe. Oi, Lucila, tudo bem com você? Ei, pessoal, tudo bom? Ah, tá com muitas faltas aqui, gente. Vai ser Oi, tudo. Desculpa pelo Lucila. atraso. Oi, gente. Oi, Glória. Oi, Alba. Então, então a gente está falando do mapa astral em si, e aí tá falando da posição do Sol nesse sentido de individuação. E aí ele está trazendo no livro os aspectos que o Sol recebe e está simbolizando esses aspectos com a relação com o pai. E aí, na prática, a Lua simboliza a relação com a mãe, o Sol simboliza a relação com o pai, e dentro desse contexto, essa relação familiar é uma oportunidade desse desenvolvimento, a mãe da questão emocional e o Sol da questão do eu sou, dessa disposição, dessa coisa assim de brigar pela vida. E aí tem umas curiosidades, assim, por exemplo, a gente passou sobre a Lua já, mas os aspectos que a Lua recebe, ó que curiosidade, assim. Então, o grau que difere o aspecto vai falar dos meses que aquilo foi consolidado na vida da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem uma Vênus
na Vênus não, uma lua em quadratura com Marte no mapa astral. E aí esse aspecto, ele tem uma diferença de alguns graus para ficar exata. Essa diferença é o número dos meses que levou para a pessoa passar por algum processo que ativou aquela agressividade na memória e no instinto daquela pessoa. Com a Lua são meses. Isso com Marte, ou com Urano, ou com Saturno. Então, é um cálculo que a gente consegue fazer. E aí depois vocês façam um teste, porque eu já fiz em vários atendimentos e é muito batata, assim, é impressionante. Você fala assim, nossa, é batata. Então, os aspectos da Lua, a diferença do grau, 3 graus de diferença, com 3 meses, 6 graus de diferença, 6 meses, e assim por Tanto diante. faz Então, aplicativo ou separativo? tanto faz. É? Tanto, Para lá? é, Já é, passou ou para cá? tanto faz. Tanto Tá. faz. Enfim, tem essa curiosidade. E com o Sol, o aspecto, ele vai falar dos anos. Então, o cálculo são anos, né? Então, se tem uma conjunção, e aí 2 anos, quer dizer, 3 graus ou 4 graus, vai ser 2 anos ou 4 anos. É mais ou menos esse, mais ou menos não, é esse cálculo que registra aquela questão. Então, registra aquela memória. Alguém levantou a mão? Se for no mesmo grau, Rodrigo, se for em grau exato, com exceção de minutos. Se for no grau exato, foi no nascimento, né? Então, por exemplo, é muito comum pessoas que têm o Sol em conjunção com Marte. Hoje não tem mais isso, eu acho, mas é o nascimento no fórceps, né? O nascimento tem que ser forçado. Então tem essa peculiaridade, né? Enfim. Mas, alguém levantou a mão? Não, só ia completar esse negócio que você está falando, do para cima e para baixo, de 2, 3, 6 meses. Pela matemática, a gente põe margem de erro, né? Seria também uma margem pelo número. Aí a pessoa olha o grau e tem essa margenzinha para poder falar, entendeu? E às vezes, igual você falou, quando é posse, você tem a marca exata do horário. Quando é natural, pode ter anotado ali aquele momento que terminou, mas o parto começou às vezes 2 horas antes, né? A criança às vezes respirou 2 horas antes, então tá aquela margenzinha ali. Cai dentro Mas disso que você falou. 2 horas para o nascimento não é margem, não, mas minutos é. Minutos aham, isso. 2 horas não, 2 horas, gente. A enfermeira tá muito lerda, né? Vamos combinar? Não, mas é assim, 2 horas é muito. Eu tô pondo assim, meia hora, às vezes a pessoa Sim, esquece eu até de entendi. anotar, entendeu? Porque Entendi. às vezes tá ali naquele corre, né? Sim, eu entendi. Mas enfim, esse é só uma curiosidade, assim, só para a gente pesquisar aí para vocês, só uma curiosidade. Mas na prática, e aí voltando para o texto está falando da relação do Sol, e aí ele passou a relação do Sol com a Vênus, e aí ele citou depois Urano, depois ele citou Netuno, e aí ele correlacionou, porque é sobre isso, essa relação da identidade, ou essa construção da identidade com o aspecto simbolizado ou sincronizado, né? Com a relação com o pai, por ser o sol. É como se o pai fosse instrumento para aquela consciência, para aquela memória ou para aquela falta de também, né? Às vezes um Urano, né? Às vezes a ausência representa aquela questão. E aí uma outra coisa legal também, eu sempre conto esse caso, né? Porque aí eu atendi a menina, outro dia eu falei disso. E ficou marcado para mim, assim, que chegou no final, ela falou assim: Nossa, eu fiz terapia a minha vida inteira para perdoar minha mãe, então não foi minha mãe a culpada? E eu tava sério, né, atendendo ela e tal, mas eu tive que dar risada com ela porque eu achei muito, ela foi muito espontânea. E é isso, assim, porque a gente tem a tendência, né, a relacionar e aí às vezes a pessoa também compreende dessa forma e tal, mas se a gente olhar pelo mapa astral, se a pessoa já nasce com aquele aspecto que a gente calculou no nascimento, né? Então o mapa astral ele é gerado na data e no horário e no local do nascimento. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa tem essa marca, a gente pode ser mais romântico, falar assim, tem esse destino, esse desígnio, tem esses aprendizados. Tanto que, na verdade, a pessoa vai passar várias questões, mas como ela tem esse aspecto, isso que ela vai gravar na memória, isso que vai ficar registrado, isso que vai ser o símbolo desses gatilhos.
desse desenvolvimento, né? E aí a gente já leu isso, mas voltando um pouquinho, foi legal esse texto assim que falou sobre essa coisa de se rebelar contra os pais, né? Abortar essa missão desse cuidado, dessa coisa segura para conseguir ter esse processo de essa individuação, né? Esse crescimento, né? E é muito legal, porque no final a nossa sociedade, né? Ela é mais protetora, né? Aqui pelo menos aqui ela é muito mais protetora, assim, essa coisa assim de, enfim, não tem muito essa coisa assim de ir pro mundo, né? Não é muito comum. Enfim, então só para dar o norte. Mas, o que que a gente está falando? É disso que a gente está falando. A gente está falando dessa oportunidade de individuação vista pelos aspectos que o Sol recebe no mapa astral. Sol com a Vênus, né? Ok, eu não tinha pensado nisso, mas que curioso. O Sol com a Vênus, um pai venusino, dançarino, Dom Juan, bonito, galanteador e tal, que de alguma forma representa esse primeiro amor, essa paixão, só que tem a frustração, né? Tem essa questão, né? Que sempre tem. E na prática, o Sol em conjunção com a Vênus, ou em aspecto com a Vênus, se for um aspecto desafiador, a pessoa tem dificuldade de, de impor as vontades. A pessoa é muito sugestionável. A personalidade dela, né? Ela é muito boazinha, entre aspas, né? Achei peculiar, né, que essa relação. Enfim, quem levantou a mão? Eu, Pode falar. Glória. Então, esse Sol com a Vênus seria no mapa do pai ou do filho? Agora pintou essa Não, dúvida. a Da gente está filha, falando do do filho. mapa do filho. Do filho, Mapa tá, do filho. tá. O É mapa do filho. como esse Sol se projeta, né? O Sol é o pai do filho, Ah, o Sol é o pai do filho? O não é? arquétipo. Entendi, entendi. Sol Não, no porque mapa astral. na apresentação eu entendi que fosse o mapa do pai. Sol, Não, não. É assim. conjunto, Vênus. Ó, pensa uma coisa. Para nós, todos nós, a posição do Sol, por esse olhar da astrologia, representa o O nosso pai. ou a ausência de, mas representa. Por quê? Porque tem a ver com a nossa disposição para a vida, a nossa busca por individuação, a nossa força, a nossa potência, a nossa disponibilidade de brigar pelo que a gente quer. Sim, Sol, consciência. E a sim, sim, Lua como representação do inconsciente, da memória e do sim. cuidado. Entende? Então é mais Tá. nesse sentido analítico mesmo, né? É mais para a gente trocar essa ideia. Ficou muito longe? Eu entendi agora. Caiu a ficha. Entendeu? Não, não, caiu a ficha. Não, nós estamos falando de linguagem simbólica. Isso, Sim, sim. isso. E, Rodrigo, quando o Sol está em conjunção com Mercúrio? A comunicação, né? Comunicador, é inteligente, esse é pautado, né? Nessa troca ideológica, né? Claro que tem peculiaridades, né? Então, por exemplo, se o Sol está em conjunção exata com Mercúrio, e aí é o que a astrologia clássica chama de o Mercúrio casime, combusto, que aí traz uma dificuldade na comunicação da pessoa, que representa essa dificuldade de comunicação com o pai, também, simbolicamente. Mas na prática, assim, sendo bem direto, é como se a pessoa não tivesse o filtro. Não é que ela não consegue comunicar, não é que ela não tenha cognição para isso. É o filtro dela para transmitir a ideia é pequeno, parece que não dá tempo de pensar e transmitir, aí sai atropelado, ela tem dificuldade de expressar. Mais ou Queimou, menos isso. queimou o filtro. O filtro não tem, assim, tipo, É. pensou e não dá tempo de elaborar para ver como é que aquilo vai ser transmitido, né? E a dificuldade de comunicação. Se for, Por isso eu escrevo. for convulso, né? Mas na prática, em conjunção com Mercúrio, Sim. nesse olhar com o pai, comunicação, troca, ideologia, né? Enfim.
Oi, Silvana. Tudo Eu bem? vou- Tudo bem. Eu vou ter que sair. Eu quero muito Ah, não pode. saber Não quanto pode. tempo. Ah, não pode sair, não pode, desculpa. Não, é muito interessante. Não dá vontade de sair também. Tem mais essa. Entrou, tem que ficar, né, Rodrigo? É, Não e desconta, não desconta. você costuma fazer por quanto tempo? Quanto tempo que a gente fica aqui O batendo? Zoom, esse Ah, encontro. por volta de 1h30. Tá. Tá. Eu vou ter que falar com uma amiga minha para ver se dá para eu adiar um pouco. E eu não sei que horas. É o lançamento de uma amiga que vai fazer o lançamento do CD dela no Sesc Vila Mariana. Eu moro aqui perto. Ah, mas aí E você vai atrasar o lançamento do CD dela? não, aí no caso, dependendo do horário, se for às 9, Ah, tá. acho que dá tempo, entendeu? De eu Entendi. ficar aqui, então eu só vou ter certeza disso e eu já volto. Tá bom, mas você tinha alguma dúvida ou você ia falar isso mesmo? Não, eu estou prestando atenção porque eu estudo muito o meu mapa e você falou sobre Mercúrio em conjunção com o Sol, e eu tenho isso também. E Agora mais entendi. uma questão, na casa 12. Então eu acho que é você falando do pai, a representação do pai. No caso, meu pai morreu super cedo. Então, eu acho que tem a ver com Casa 12, o Total, oculto e tudo mais. total, total. Com certeza. É. Sobre isso. A parte que eu acho mais legal nesse exemplo que eu dei da moça, quando não foi minha mãe mais, né? É a gente conseguir ressignificar, né, a nossa história, né? Porque senão fica uma carga pesada, né? E aí o pai, a mãe, e aí o pai e a mãe também tem o pai e a mãe deles, e aí que também tem o pai e a mãe deles, então é toda uma geração, toda uma ancestralidade sendo carregada, onde na Olha, eu saúdo meus ancestrais todos os dias, mas é assim, totalmente liberados todos eles, e os que puderem ter essa evolução de. Porque aqui é uma passagem, né? Isso aqui a gente está se exercitando. E a partir disso eu vejo que quando não se está nesse plano, quem passou para outro plano tem a possibilidade, acredito eu, de estar em qualquer plano, desde que se trabalhe e evolua. E em- a ideia para mim é essa, né? De ancestralidade, é que meus ancestrais, de onde eu vim, as minhas raízes evoluam. tá bom. Ou Enfim, enfim. E aí, vamos ler mais um trecho? Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Vamos ler mais um trechinho? Acho que dá tempo, sim. eu li que ia ser sobre o Jung, o mapa do Jung, que eu adoro. Mas Silvana, né? É, A gente vai chegar lá, tá bom? tá. Então só vou responder ali minha amiga e Tá já bom, volto. tá bom, tá bom. Ha, 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 ha. Parou aonde? Posso ler. A gente, na mitologia, acho que é isso, né? Na mitologia grega, deixa eu subir aqui. Quer que eu leia? Por favor. Eu preciso. Hum, Na Cadê? mitologia, Uranus era um deus do céu e podemos associar a vastidão dos céus estrelados com a mente e o intelecto, com crenças, teorias, filosofias, sistemas, tudo que for abstrato e conceitual. Por este motivo, as pessoas fortemente uranianas, dependendo do resto do mapa, às vezes se desligam ou se dissociam de seus corpos e do reino dos sentimentos. Geralmente, elas pensam ou decidem que devem se sentir deste ou daquele modo e tentam ser assim, em vez de deixarem as emoções à solta
de modo natural. É ótimo conversar com elas. Têm princípios e fortes crenças políticas ou sociais. Provocam ideias em você e vice-versa. Mas se você precisa de apoio, só um instantinho, conforto ou estabilidade, e lhes pergunta se elas realmente o amam, a resposta pode ser: bem, propõe a fazer uma análise abstrata do amor. Não é muito consolo nos momentos em que tudo que você deseja é calor físico ou emocional, Glória, ou mesmo um carinho. Glória. Se você é uma criança, para aí, Mas é porque a sua internet está oscilando e está cortando. tá, A sua tá. também. A minha também? Acabou de oscilar e falhar. Entendi. Alguém pode E ajudar na não, leitura, por para mim favor? não. Do Rô tá normal. Ah, Você consegue ler, Luciano? Consigo. Por favor? Geralmente, né, tá ali? É, Geralmente elas pensam ou decidem que devem se sentir, deixam daquele modo e tentam ser assim, em vez de deixarem as emoções à solta de modo natural. É ótimo conversar com elas. Têm princípios e fortes crenças políticas ou sociais. Provocam ideias em você e vice-versa. Ah, ela já leu essa parte, gente, mas pode ir. continua. mas se É. você precisa de apoio, conforto ou estabilidade e lhes pergunta se elas realmente o amam, a resposta pode ser: bem, o que é o amor? Após o que se põe a fazer uma análise abstrata do assunto. Não é muito consolo nos momentos em que tudo o que você deseja é um calor físico ou emocional, ou mesmo um carinho, se você é uma criança cujo mapa exibe um contato Sol-Urano. Peraí, gente, que aqui só veio aqui na minha frente. Sol-Urano, tem uma palavrinha aqui que comeu aqui. Dá para diminuir um pouquinho, Rô? Ah, boa. E seu mapa tem como elementos predominantes fogo e ar. Talvez o pai uraniano seja o seu negócio. Você se identifica rapidamente com ele, e desde que ele não seja o tipo uraniano, excessivamente dogmático, certo de que sua verdade é a verdade de todo mundo, você irá desenvolver um eu que precisa de espaço e liberdade para agir. Se o seu mapa apresenta um aspecto só-urano, de orbe estreito, mas o restante do mapa é formado basicamente por água e terra, talvez o pai uraniano não seja capaz de satisfazer suas necessidades físicas ou emocionais. No processo de separação da mãe, você ruma na direção dele e descobre que ele é excitante e estimulante. Chega até a gostar do seu senso de humor e de sua imprevisibilidade. Mas quando você precisa de intimidade ou calor, tal como discutimos há pouco, vai achar que ele é um pouco distante e frio, que reage pouco e que não é muito confiável. Ele pode ser bom e generoso com você em muitas coisas. No entanto, você sente que ele provavelmente também é assim com os filhos do vizinho. Ele é justo, trata a todos com equanimidade. Isso é bom, mas você quer sentir que é especial para ele. Se você tem o tipo de mãe que pode oferecer a proximidade emocional e o apoio de que precisa, vai voltar para ela. No entanto, você se aborrece com as coisas já conhecidas, começa a se sentir sufocado ou confinado por ela e busca seu pai para respirar livremente, para obter um tipo diferente de estímulo. Perceba como isso cria um padrão de idas e voltas. Mais tarde, você começa um projeto, entra em um emprego ou em um relacionamento na onde que tá? Esperança. Esperança de que ele lhe traga satisfação, até uma realização duradoura. Porém, quando você perceber que ele não está de acordo com seus ideais ou expectativas, ou que você começa a se sentir entediado com tudo, vai pôr o pé na estrada e tentar algo diferente. Para discutir com você os aspectos Sol-Netuno, gostaria de usar o mapa de um homem a quem vamos chamar de Paul.
Veja o mapa 2 na página 107. Na verdade, vamos lidar agora com um caso razoavelmente extenso, pois temos não apenas o mapa de Paul, como também o do seu pai Bill, e de seu filho, o qual vamos chamar de Max. Agora vamos nos concentrar no mapa de Paul. Mais tarde, veja a página, né? Liz e eu vamos discutir o mapa de Paul em relação aos mapas de seu pai e de seu filho. Estudar uma linhagem como essa é um bom modo de aprender algo sobre os tipos de problemas que podem surgir entre pais e filhos. Quando ele contar suas histórias, você verá como os complexos de infância e outros assuntos inacabados do passado são transmitidos de geração para geração, e com que precisão nós os observamos nos 3 mapas em questão. A astrologia é um excelente instrumento para detectarmos e compreendermos as intrincadas dinâmicas familiares. Nós vamos entrar nele? Vamos parar aqui um pouquinho? Né? Porque agora ele vai começar essa análise aqui. Enfim. O Rô, ele está chamando de uraniano porque está em conjunção com Urano? No caso é. Oi, Kiri. Kirie, né? Kiri? Oi, oi. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Sim. É sobre isso. Alguém tem alguma dúvida do que foi lido? Não? Alguém quer me ajudar a falar alguma coisa? Eu acho legal esse lance de entender que existe eu chamo de hereditariedade astrológica, né? Porque, na verdade, a gente vai entender, não sei se vocês conseguem reparar, mas que a família ela tem uma repetição de aspectos, de signos. É muito peculiar, mas é batata, assim. Por exemplo, na minha família, eu, minha mãe e minha irmã, nós 3 temos a lua em Libra. E a lua ela fica dois dias em cada signo. Então, a probabilidade, né? A gente ter a lua no mesmo signo seria, como outras famílias, o Saturno muito evidente, ou em outras famílias, o aspecto em repetição com Urano, ou enfim, ou Saturno, ou Capricórnio, ou eu falei no começo que eu fui na casa do meu tio, né? A minha avó é virginiana, 3 tios meus casaram com mulheres virginianas e tiveram filhas virginianas. Pensa que o sagitariano eu entro lá e fico quieto, porque é muito virgem para minha história. Eu falo, não, é muito detalhe que elas observam. Eu falo, nossa senhora. Mas tem essas peculiaridades assim que a gente consegue perceber. E aí no texto, eu não sei se eu fui bem na primeira parte que eu trouxe. Então, na verdade, nesse olhar dele, então a mãe ela nutre, cuida, e aí existe um rompimento com a mãe e um caminho até o pai, que na verdade está simbolizando essa questão desse afastamento, dessa necessidade emocional, dessa fragilidade e um apropriar-se, né, da identidade, eu resolvo, eu faço e tal, e o pai como símbolo, né? E aí tá trazendo, né, quando o pai é uraniano, nesse caso essa dificuldade, né? Porque tem esse distanciamento. Achei muito, muito peculiar, assim, de conseguir entender dessa forma, né? Rodrigo, então, quando o Sol tem aspecto com Urano, fica um pai uraniano? É É, isso que ele está querendo dizer? Ela está é, querendo dizer? é. Qualquer Ou a aspecto gente pode pensar ou o pai uraniano, ou a relação com o pai uraniano. ter esse sim. Então, de repente, correndo o risco de ser mais catastrófico, né? Mas o Sol com Urano pode ter o afastamento, ou pode não conhecer o pai também, pode ter a perda do pai de uma forma inesperada. Uhum. Ou o distanciamento em si, que na verdade é o mesmo símbolo sendo nutrido, né? Que no geral é essa coisa assim desse distanciamento. E qualquer aspecto seria? Naturalmente a gente vai entender que se for um aspecto desarmônico, Uhum. a probabilidade que tenha sido de um contexto mais traumático, né? Um rompimento assim inusitado, ou uma morte, ou uma separação, né? Se for Um sol aquariano aí até tranquilo, né? Porque já vem com a energia, né, de Urano, né?
Então acaba tendo uma composição boa com o pai, né? Sim. Ô, Rô, eu particularmente tenho o meu Sol quadrado com Urano. E o meu pai, o ascendente dele é Aquário, e ele hoje mora comigo, né? Desde que ele Ah, ficou é? vivo. É, E como que é a relação de vocês? Teve um distanciamento, não? No sentido, pelo menos, teve, afetivo? teve na minha adolescência, sim, quando eu mais nova, mas hoje não. Acho que é quase que um resgate até disso, né? Ai, que Hoje, legal, hoje é bem legal. É. Uhum. que legal. Enfim, mais alguma dúvida, não? Uma de cada vez, uma de cada vez. Eu tenho uma dúvida, Rô, por exemplo, a gente está falando do pai, né? Que a gente olha no mapa o Sol, né? Ah, por exemplo, o meu Sol é em conjunção com Marte em Touro. Eu não consigo ver nenhuma relação com o meu pai. Meu pai também morreu muito cedo, realmente, ele ocupou muito a minha cabeça, né? Porque eu acho que sempre a gente tem ou a mãe ou o pai como uma questão, né? No meu caso, eu acho que foi muito mais meu pai. Minha mãe sempre foi mais fluida, a minha relação. Mas meu pai morreu cedo, tinha 25 anos. Não necessariamente ali, né, que a gente vê isso, pode ser na casa 4. Desculpa a indelicadeza se for, mas ele morreu do quê? Ele morreu dormindo. Olha, Ele foi para Minas visitar os pais. Aí o pessoal foi acordar ele. Ele não estava com a minha mãe. Você vê, ele foi sozinho para casa dos pais e morreu lá. É uma morte bonita, uma morte ruim para quem fica, mas para quem vai é ótima, né? Porque não sofre. Foi fluida, assim, sabe? entendi. E aí, desculpa, é que eu estava prestando atenção no que você estava falando, mas e aí a sua pergunta é de você não ter essa relação com ele, não ter percebido essa relação de Marte com ele? Não, eu fico pensando, o Marte para mim, Marte é ação, né? Sim, Assim, a única coisa que eu consigo pensar é que ele ocupou muito a minha cabeça antes e depois da morte, porque ele era um cara bem intenso, sabe? Mas o que eu estou querendo dizer é, a relação com o pai, ela só está no Sol, ou a gente pode analisar ela, por exemplo, na casa 4, na família? pode ou na casa 4 ou na casa 10 também. Na casa 10? Mas a casa 10 não é carreira? É também. Legal. Mas nesse sentido da carreira, também é a disposição para a vida. Porque assim, tem questões, né? Questões. Porque a astrologia ela vai nesse lugar de fazer analogias. E a As gente vai camadas, né, atravessando. Rodrigo? As camadas, as camadas. E a gente vai atravessando as gerações, né? Então, por exemplo, antigamente a gente cravava, falava assim, não, casa 4 é o pai e casa 10 é a mãe, ou vice-versa. Hoje em dia a gente não consegue cravar mais, porque a relação mudou, né? Tem até uns Então, livros antigos tem que tudo a falava ver. que tem até uns livros antigos que falava que a casa 10 é a realização profissional do marido para a mulher. Hoje em dia, se você fala um negócio desse, é cancelado, né? Acabou, você nunca mais. Você fala assim, não, pelo amor de Deus, você não pode falar um negócio desse. Então, tem questões que a gente vai atravessando. Mas nesse caso, também simboliza a casa 10 ou a casa 4, que é essa relação. Que aí depende, porque na verdade, no atendimento, se a gente for por esse lugar, né, de investigação no sentido da origem, para trazer uma ressignificação, o símbolo junto com a história da pessoa e a gente vai conseguir junto trocar para trazer esse Aí. entendimento e trazer essa lucidez para a pessoa. Então tem o símbolo aqui, para assim, tá, tem esse aspecto, tem a casa 4 nessa condição, tem o regente que está em tal lugar, está com tal condição, tem a casa 10. Como é que você vê? E aí a pessoa vai trazer situações onde a gente consegue fechar, fala assim, tá, isso aqui. E aí fica mais nítido. É muito direto, assim, sabe? Mas o seu sol só tem esse aspecto ou tem outros aspectos? Só. Entendi. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Que quanto mais eu estudo, assim, quanto mais eu entro em contato, mais eu faço umas
eu pressuponho coisas que eu acho que eu dou. Sabe que nem você está aprendendo inglês? Aí você super acha que você está entendendo, tal, e daí quando você vai ver, não era nada daquilo que você tinha entendido. Por exemplo, eu já olhei o mapa do meu filho, que ele tem Mercúrio com Sol, em conjunção. Na casa 10, em Gêmeos, né? Aí você tinha falado da coisa da comunicação. Aí eu falei, já sei. É porque ele tem a mesma carreira que o pai. Não tem nada a ver, né, que eu estou falando. Não, Tá vendo não, isso que eu digo? Às vezes diretamente a não. gente vê coisas que não é a astrologia que está falando, é a gente que fez uma ligação meio doida, né? Ah, mas isso não é só em astrologia, não. Gente Ai, doida. mas não pode, né, Rô? Porque imagina se você faz uma loucura dessa, falando umas coisas que não tem nada a ver com a astrologia. Quer dizer, ele não tem a mesma carreira do pai porque ele se comunicou com o pai porque está na casa 10. Nada a ver, né? Não, não, diretamente não. Não. Porque aí tem outra. Porque é isso que é assim. A gente tem a tendência em olhar aspectos separados. E eu também faço isso, faço vídeo na internet e tal, coisa é isso e tal, né, para chamar atenção e tal. Só que, na verdade, cada mapa, ele é único na composição dele. Então, eu preciso analisar o mapa inteiro para me conseguir falar assim, tá. E ainda tem a questão do mapa inteiro e tem o olhar de quem interpreta. Porque na prática, a astrologia vai passar também pelo que eu sou. Então, eu sou sagitariano. Algumas aqui já conhecem meu mapa. Eu sou muito sagitariano, tenho ascendente em peixes e tal. Então, quer dizer, o meu olhar, ele passa por esse lugar espiritualista, esse olhar de transcendência, esse olhar que às vezes até exagera e tal. Então, é diferente de um astrólogo virginiano ou de um astrólogo capricorniano. Então, aí, é claro, na internet as pessoas dão nome, né? Aí, o Maurício Bernes, astrologia empresarial. Mas é porque esse é o arquétipo dele. Ele tem essa experiência, ele tem essa expertise. Então, ele juntou as duas linguagens. Ou a Ana Maria Costa Ribeiro, que junta um monte de outras linguagens, meio fora da curva, assim. Você fala assim, nossa, né? Ela é meio provocadora e tal. Então, é essa peculiaridade. Porque é uma relação também de confiança, né? De falar assim, tá, gostei da linguagem dele. Acho legal a interpretação dele. E aí é uma troca, né? Porque não é esse lugar assim de cravar, isso é isso e ponto. Não é assim cartesiano. Claro, a gente tem base, tem estudo. Só que depende da perspectiva, depende da direção que eu quero dar para aquilo, depende do momento da pessoa, depende do que a pessoa está vivendo, depende por que que ela está procurando. Depende de muitas questões, né? É muito amplo, assim. A gente fica brincando, mas é muito amplo, né? É muita coisa, né? Depende. Enfim. A gente vai buscando significadores, mas depende. Enfim, muita doideira, né? Vocês estão bem? Sabe o que eu queria fazer? Eu queria tirar uma foto, queria printar a tela. Quem puder pode abrir quem puder pode, né? Quem puder pode abrir, é legal, né? A câmera para me printar a tela. Quem não puder, eu sei que tá dormindo. A Esther tá dormindo. Quem mais tá dormindo? A Luísa tá dormindo. A Carmen tá dormindo. A Esther tá sempre dormindo, nunca abre a câmera. Tô dormindo não, ela colocou. A Esther falou que estava dirigindo. Ah, tá dirigindo? É. Enfim. Eu já. Ah, aqui abriu mais, vou abrir. Não, volta, Esther. Aí, só a Carmen e a Maria que tá dormindo. Enfim, vamos lá. Eu acho que é isso, né? Vocês têm alguma dúvida, não? Alguma dúvida? Dúvida? Acho que a gente pode passar para a segunda parte, que é olhar o mapa astral do Jung. E Lucila, tanto que, por exemplo, eu também, além dos atendimentos, eu faço alguns acompanhamentos, né? Que aí eu faço atendimentos semanais, então a gente vai mergulhando no mapa, enfim, vai. E são camadas, e as coisas vai desenrolando, e tem muito assunto, porque tem muita peculiaridade, né?
coisas vão acontecendo. A Ô, gente Rô, pode, deixa num eu dar um próximo toque. encontro, falar só do meu pai. Ô, Rô, deixa eu dar um toque para a Lu aí, Lucila. Tá Oi, bom? Sil, Tá querida, bom? tudo. Beijo. Olha, Ah, eu vai tô. ficar quietando, não. Não, tô não. Eu sei de que filho é esse que ela falou do mapa, eu sei, tá? Ó, Lu, Olha vou te falar lá. uma coisa. Você não sabe, porque os dois têm a carreira do pai, como você vai saber qual dos dois? Ah, mas esse que tem gêmeos na 10 Mercúrio conjunto com o Sol, eu sei quem é. Eu sei. Ô, Lu, eu tô toda feliz porque você tá virando astróloga. É assim mesmo. No começo a gente vai fazendo isso mesmo. É desse jeito. Não é, Rô? O começo é assim mesmo. Depois a gente vai melhorando, melhorando. É desse jeito. Pode continuar. Tô adorando. Eu tô me esforçando, mas não vou virar astróloga, não. Eu quero só ter uma ideia do Não, mas você céu. vai saber de astrologia. Vou saber, Tá sabendo. Começando a saber. Eu acho legal, assim. Mas para quem não tá entendendo o papo, só para mim, eu gosto de fazer fofoca, né? A Lucila, ela atende, ela é psicanalista. E aí a gente começou a trocar aqui e tal. E aí hoje a gente se encontra e ela traz os casos, e aí eu falo no sentido da astrologia, a gente vai complementando a linguagem. E é legal, assim, porque eu também aprendo um monte com isso. É legal a gente perceber, né, o quanto a astrologia funciona, né? Funciona. E o quanto, quando você fala do mapa, né? Porque aí eu fiz aquilo que, inclusive, a Sil chamou a atenção. Lembra, Sil, que você falou? Tem uma coisa ética. Sempre, né? Eu consulto o paciente, se posso olhar. Geralmente, quem me dá a data é gente que curte também, né? Não vou pedir para uma pessoa que não. E o que é interessante é que o Rô fala dessa pessoa que eu atendo em outras palavras, mas é impressionante como casa, assim, sabe? De repente ele vai dizendo, então, essa configuração dá uma pessoa mais impaciente, uma pessoa que é exatamente o que, na verdade, é o objeto de trabalho que a gente tem ali, né? Na sessão. É muito Legal. interessante. Ô, Rô, antes de continuar, só mais uma coisa. Já que você apresentou a Lucila, vamos apresentar direito para as coleguinhas novas. Ô, gente, ela é simplesmente a mulher do Maurício Pereira, Não, músico do Tim Bernardes, músico. Ela é a musa inspiradora, viu? E do Chico Bernardes e da artista, como é que chama sua menina mesmo? Manuela. Da Manu Manuela, da Pereira, Manu artista Pereira. Manuela. É, Falar nisso, gente, aqui em São Paulo ela vai fazer peça, hein? Vou mandar depois para você. põe Bom, mesmo, olha que legal. é igual outro dia que tava a Thalma aqui, e aí lembraram da novela, nem faz novela mais, né? A Thalma de Freitas. Ah, sobre a Lucila tem que Canta, falar linda, assim, viu, Paula, sou fã. Lucila? Mas, Esther aqui. Esther, fala, Tem que Esther. falar assim, porque isso eu me peguei muitas vezes refletindo, né? Que família linda e quanta luz vocês trazem. E, assim, hoje eu até ouvi o Maurício Pereira, ele estava num programa da Rádio Dourado lá, com uma radialista que é linda também, dois seres incríveis, né? Mas, assim, a base é essa mulher incrível que você é, né? Porque o Ai, artista tô não é ficando com fácil, mas vergonha. não, por favor, não fique com vergonha que a sua é grata, e eu e muitas pessoas, imagina quantas pessoas que você tá ali nos bastidores, mas assim, pode nutrir. São 3 homens, não é fácil, não. Então é uma mulher danada, né? Você sabe que eu já te disse isso. Primeira vez que eu vi Trovoa, eu fiquei viajando e falei assim, gente, a sensibilidade deste homem, mas essa musa inspiradora. E então cara, gratidão por ser a pessoa incrível que você é e por colocar ai, assim, pessoas em uma família que está aí. Eu não estou exagerando quantas músicas e quantas, assim, sabe? É de uma sensibilidade e ao mesmo tempo tem a densidade que a vida carrega, eles trazem uma leveza que é incrível. E assim, as gerações, né? Obrigada. Eu que Eu acho que agradeço a pouco, um imagina. presente conhecê-lo, assim. Eu falo que o Rô e as pessoas assim que esse grupo trouxe para minha vida são maravilhosas, né? Gratidão também por fazer parte aí de todo mundo que está aqui. E gratidão, viu, Rô? Tem que ser danado para obrigado. reunir esse povo. Obrigado, Esther. Obrigada a Enfim, a vocês. Esther é filósofa. Só tem gente boa aqui. Eu adoro esse povo, gente. Eu adoro esse povo. Mas, enfim, vamos para frente. A gente vai ver o mapa do Jung.
E aí eu separei a biografia dele e a gente vai dar uma olhada no mapa dele, tá? E aí eu vou primeiro compartilhar a biografia dele. Ó, quem está aqui na minha frente, ó. O livro dele. Vou compartilhar. E Aham, alguém pode ler para mim, por favor? A foto dele, né? Apareceu aí para vocês? apareceu. A foto dele. Alguém pode, por favor, ler? Posso ler. Bem curtinho. Com Sol em Leão e o Ascendente em Aquário, Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, também conhecida por psicologia arquetípica ou profunda. Os termos arquétipo, complexo, inconsciente coletivo, sincronicidade, ânimos e ânima, individuação, persona, luz e sombra e self foram cunhados por ele e ganharam novo significado a partir de seus estudos. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra suíço, fundador da Escola da Psicologia Analítica. Desenvolveu os conceitos da personalidade extrovertida e introvertida, de arquétipos e do inconsciente coletivo. Jung nasceu na Suíça no dia 26 de julho de 1875. Filho de um pastor protestante e sua mãe, uma mulher sensível, com interesse por temas espirituais e psicológicos, que era praticante do ocultismo. Acho que foi muito, não foi? A relação com os pais teve grande impacto na psicologia de Jung. Seu pai simbolizava o mundo racional e dogmático, enquanto a sua mãe representava o mistério irracional, um contraste que ele explorou em seu estudo. Jung iniciou sua carreira no Hospital Psiquiátrico de Zurique, onde colaborou com Sigmund Freud. Inicialmente, os dois mantiveram uma relação próxima, mas divergências teóricas, especialmente em relação ao papel da sexualidade na psique, levaram ao rompimento em 1913. Entre suas contribuições mais importantes estão os conceitos de inconsciente coletivo, arquétipo, sombra e individuação. Ele também explorou temas como mitologia, religião, alquimia e simbolismo. Jung acreditava que a psique humana era composta por camadas pessoais e coletivas e que o autoconhecimento era essencial para o equilíbrio mental. Além da psicologia, Jung teve grande interesse por temas espirituais e culturais, influenciando áreas como literatura, artes e filosofia. Sua obra continua sendo científica e aplicada em diversas áreas da psicologia e das ciências humanas. Morreu na Suíça aos 85 anos. Carl Gustav Jung escreveu cerca de 20 livros ao longo da sua vida, além de numerosos artigos, ensaios e correspondências. Após sua morte, muitos de seus escritos foram organizados e publicados em uma coleção conhecida como Obras Completas de Jung, composta por 18 volumes. Carl Gustav Jung foi casado com Emma, esse nome, Rauschenbach Jung, de 1903 até a morte dela em 1955. Eles tiveram 5 filhos e Emma foi uma parceira intelectual importante para Jung, além de ter se tornado psicanalista por conta própria. Apesar do casamento longo e estável, Jung teve relacionamentos extraconjugais, especialmente com Toni Wolff, que foi sua paciente e depois se tornou sua colaboradora e amante por muitos anos. Carl Gustav Jung não era astrólogo, mas tinha grande interesse pela astrologia e considerava uma ferramenta simbólica importante para compreender a psique humana. Para Jung, a astrologia, assim como a mitologia e os sonhos, reflete os arquétipos do inconsciente coletivo. Ele via símbolos astrológicos como representações das dinâmicas internas da mente e acreditava que os padrões celestes podiam coincidir com eventos psíquicos, um conceito que ele chamava de sincronicidade, a ideia de que eventos aparentemente sem relação pode ter uma conexão significativa. Jung chegou a analisar mapas astrais de pacientes e até utilizou a astrologia em seus estudos sobre personalidade e relacionamentos. Ele também trocou correspondências com astrólogos e explorou o tema em sua pesquisa sobre alquimia e simbolismo. Apesar de não ser um astrólogo praticante, sua abordagem aberta ajudou a legitimar o interesse psicológico pelos símbolos astrológicos.
Curiosidades. Interesse por ocultismo e espiritualidade. Jung estudou profundamente a alquimia, astrologia, o I Ching e outras tradições esotéricas. Ele acreditava que esses sistemas simbólicos eram reflexos do inconsciente coletivo e que poderiam ajudar no processo do autoconhecimento. 2. Construiu uma torre para refletir. Jung construiu uma torre de pedra em Bollinger, às margens do lago Zurique. Ele usava o local como um refúgio para meditação e escrita, longe do mundo moderno. A torre era simbólica para ele, representando sua jornada interior e o seu processo de individuação. Criador do conceito de sincronicidade. Jung cunhou o termo sincronicidade para significados específicos que não têm relação causal, mas que possuem um profundo. Esse conceito foi inspirado, em parte, por seus estudos com astrologia e características inexplicáveis. Fascínio por sonhos e visões. Jung teve experiências intensas com sonhos e visões, especialmente durante um período de crise pessoal entre 1913 e 1917. Ele registrou essas experiências no Livro Vermelho, um manuscrito repleto de ilustrações e reflexões que foram inédito até 2009. 5. Relação complexa com Freud. Apesar de terem começado como amigos próximos e colegas, Jung e Freud tiveram um rompimento doloroso devido a divergências teóricas. Freud enfatizou a sexualidade como força motivadora da psique, enquanto Jung defendeu uma visão mais ampla, incluindo aspectos espirituais e coletivos. 6. Contribuição para tipos de personalidade. Jung desenvolveu a teoria dos tipos psicológicos, distinguindo pessoas entre introvertidas e extrovertidas, e introduzindo as funções cognitivas: pensamento, sentimento, intuição e sensação. Sua teoria contribuiu o popular teste de personalidade MBTI. 7. Interesse pela filosofia oriental. Jung estudou textos budistas, taoístas e hindus. Ele acreditava que as filosofias orientais ofereciam insights importantes sobre a totalidade da psique e frequentemente comparava seus conceitos com os da psicologia ocidental. 8. Habilidade artística. Além de escrever, Jung tinha talento para desenhar e pintar. Ele usava a arte como uma ferramenta para explorar o inconsciente, criando mandalas e ilustrações desenhadas, muitas das quais aparecem no Livro Vermelho. 9. Jung morreu no mesmo ano que Freud, faria 105 anos. Jung morreu em 1961, exatamente no ano que Freud teria completado 105 anos, simbolizando, de certa forma, o encerramento de uma era da psicologia moderna. 10. Fascínio pelo símbolo dos animais. Jung acreditava que os animais, nos sonhos, representavam aspectos instintivos da psique. Ele próprio teve sonhos marcantes com serpentes, peixes e outros símbolos arquetípicos que estudou com profundidade. Seus medos. 1. Medo do inconsciente. Apesar de ter dedicado sua vida ao estudo da psique, Jung temia a profundidade e a força do inconsciente, especialmente durante o período de intensas visões e sonhos entre 1913 e 1917. Ele chegou a questionar sua própria sanidade enquanto explorava esses conteúdos psíquicos. 2. Medo de multidões. Jung era introvertido, termo que ele próprio ajudou a popularizar, e não se sentia à vontade em grandes multidões ou em ambientes sociais muito movimentados. Ele prefere momentos de solidão para reflexão e estudo. 3. Temor existencial e do desconhecido. Jung tinha uma fascinação misturada com o temor em relação ao desconhecido e os mistérios da vida e da morte. Seus estudos sobre espiritualidade e simbolismo refletiram essa busca para compreender o que estava além da experiência consciente. 4. Medo da futilidade. Ele temia que as pessoas perdessem o contato com a sua dimensão interior e o sentido da vida. Por isso, ele enfatizava a importância do processo de individuação e do autoconhecimento para evitar uma existência vazia. Fontes: InfoEscola, UOL, pós-graduação USC e biografia. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu sou meio fascinado
por estudar essa época, né? Na reunião do Freud também falei sobre isso. E eu quero aproveitar hoje que a Esther está com o microfone melhor que a semana passada. Vou pedir para ela uma gentileza. A Esther, ela é filósofa. Mas eu gosto do século XIX, porque o século XIX ele foi um divisor de águas para muita coisa, assim, muita dimensão do ser humano. E aí, pelo olhar da astrologia, então o Jung, ele não trouxe astrologia, ele copilou algumas informações e ele foi um gênio, entre várias, assim, a astrologia foi só mais uma coisa que ele teve acesso pela genialidade dele, e ele, né, tem as suas questões. Mas no século XIX, pensando na astrologia clássica e o que eles chamam hoje de moderna, né? Eu gosto de chamar de astrologia contemporânea. Então a gente tem um marco assim, porque a astrologia ela não era diretamente usada para individualidade. Ela era para nobres, né? Então eram reis que tinham acessos, eram pessoas que tinham dinheiro e ela era usada no sentido assim de prever guerras ou, né, de filhos de nobres e tal. Então tinha um contexto assim peculiar nesse sentido. E ali no século XIX acontece, e aí tem essa coisa, né, usando a linguagem do Jung, acontece uma sincronicidade. Não só através do Jung, não só através da astrologia, e também o Freud, com a linguagem do inconsciente, nesse período, nós, enquanto seres humanos, desenvolvemos um olhar voltado para a profundidade do que é o ser humano. Então, na astrologia, o Danny Rudger, que é um astrólogo que foi musicista, que foi assim um monstro, que foi um dos precursores disso, né? Ele ele trouxe a astrologia para essa linguagem que hoje a gente pode chamar de psicológica, ou mais espiritual, ou mais no sentido de desvendar o ser, desse olhar, né? Então a gente tinha ali também Helena Blavatsky, com outros conhecimentos, a filosofia também. Então, o século XIX ele foi muito rico nesse sentido, e aí o Freud e também o Jung depois, nessa linguagem do inconsciente. Então, eram dimensões que a gente não tocava no assunto, assim, o ser e suas várias facetas, né? Não tinha esse depois que isso trouxe, né? Através dele teve essa sincronicidade mais apurada. Claro, tinha filosofia, tinha várias outras coisas, né? E aí eu queria aproveitar a Esther e queria, se ela puder, fazer a gentileza de falar um pouco sobre o século XIX, como que é para você, que visão que você tem no sentido geral, nesse sentido que eu estou trazendo também, se você puder, Posso sim, Rô. por favor. Deixa eu só posicionar aqui, colocar para não cair, que eu acabei de chegar e foi ótimo, assim, super sincrônico aqui a questão. Vou abrir a câmera, né? Pra vocês verem, acho que é melhor. Deixa eu só abrir a câmera. Tá. Oi para todo mundo. Então, a história do mundo, né, é uma construção, é um legado. Então, a gente passa por aquela questão toda que está ali por volta do século XV, XVI, que começa a desmontar as monarquias. E todo o conhecimento, eles estavam alocados aonde? Eu vou só voltar um pouquinho para entender o que foi esse renascimento, esse iluminismo. Então, assim, já não dava mais conta, né, da igreja demandar e segurar. É natural do mundo outras formas de existência, então a gente está lá no pai da grande questão, que é o capitalismo, né, o mercantilismo. Então, é essa natureza humana de descoberta, de busca do desconhecido, e todo aquele material que estava ali começa a vir por monges ali, católicos tal, e começa a dar essa quebra da igreja, vem o protestantismo. Então, esse conhecimento começa a ser posto e pessoas incríveis começam a questionar esse poder. Então, isso é uma construção de legado e de olhar de outra forma, né? Então, quem é esse homem? Tinha uma interpretação de Sócrates, de Platão, Aristóteles, principalmente Aristóteles, que vai organizar todo esse debruçar de uma forma mais concreta. A igreja utiliza isso trazendo para a religião católica apostólica romana, mas chega uma hora que isso
não fica mais, então começa a se debruçar sobre o ser, porque foi ali em Aristóteles que vai se colocar tudo. Então, natural do mundo, o conhecimento ele vai sendo cada vez mais exposto e trazido a outras pessoas que seguem esse legado, se debruçam sobre isso. Então, o século XIX, assim, ele está numa ideia de que o homem, olha, e aí vai, né? É um boom de conhecimento dentro da astronomia também, que é bastante presente. Então, assim, sai daquele conhecimento mais que se acreditava que era somente transcendental, falou, não, tira essas ideias aqui, porque a gente já viu o ruim que deu, e é o homem enquanto centro, sim, dessa consciência. Então, é nesse debruçar que nasce a ciência, né, as primeiras ideias científicas, experimentos, e isso vai chegar exatamente aonde? Nesse centro, que é o ser humano, que é aquele que vai intervir diretamente na natureza e trazendo cada vez mais pelo pensamento, né, a construção e a técnica. Então, é um debruçar de absolutamente tudo, é uma revolução em todos os sentidos, e agora não mais com a ideia religiosa, porque essa ideia religiosa vai se quebrar no século XVII, XVIII, e aí a gente vive aqui no Oriente. É importante isso, porque a gente está falando de Ocidente, sempre que a gente vai falar de conhecimento, a nossa base é aonde? É o Ocidente. Só que tem uma questão: enquanto vivíamos numa lentidão de conhecimento dominado por uma religião, o Oriente ele vivia o século do ouro, como eles dizem, né, no Oriente. Então, a primeira universidade ela vai ser fundada no Oriente, a pesquisa, dissecação de corpos, e aí vai toda essa pesquisa que vai sendo trazida para o Ocidente. Então, isso eu acho que é muito importante de colocar essa questão do Ocidente, porque a gente hoje faz um retorno diferente pelo transcendente no Oriente. E o que Jung vai fazer. Mas a base da ciência também, e que vai ajudar nessas questões políticas mesmo, né? É também uma influência do Oriente. Apesar de ser tão diferente, mas eles tinham uma coisa muito diferente, que era esse mergulhar de pensamento, e aí também está baseado em outras mitologias, em outras coisas, mas foi extremamente importante para a ciência, para todas as áreas, influenciou, né? Então, esses homens que tinham condições de ter contato com isso, acabam trazendo, e aí esse boom de falar assim, meu, agora o conhecimento ele está disposto e sendo possível. Então, acho que aquela questão da fronteira, ela vai começar a ter essa quebra aí. Então, assim, e uma coisa assim, ó, a arte nunca se vendeu ou se rebaixou, porque você vê todo o processo da história da arte, você vê que na arte está sempre ali, mesmo quando era extremamente difícil, você pega lá a Capela Sistina e você vê todos essas questões postas. E até outro dia, eu com a Miriam, nós estávamos fazendo uma pesquisa, estudando a história da astrologia, né? E aí e trocando ideia tal, e de uma forma muito sincrônica, né? Bem junguiana aqui, a gente acabou caindo numa catedral aonde foi conservado todo um conhecimento do século V ao século X, XI, que era de um grupo de monges, tal, e que eles se debruçavam e trazia essa parte da astrologia, de estudos, o que a gente vai, né, denominar esoterismo, e eles conseguem colocar isso dentro de uma catedral. Então, assim, era uma igreja, um espaço, mas aí eles levantam essa catedral, a Catedral de Chartres, e você vê todo esse conhecimento mais profundo, que é óbvio que a igreja, só para quem estava dentro, conhecia, né? Podia ter acesso, mas eles deixaram ali registrado, né? Então, é uma catedral incrível, que está dentro dessa simbólica, mas assim, e que vai possibilitar esses questionamentos. Então, o século XIX, sabe, parece que é um momento da história que, assim, fala, basta, chega, tá aí, não tem como segurar, né? A mente, ela consegue ascender a lugares e trazer isso. E é nesse contexto que a psicologia vai nascer como ciência, né? E aí é um filósofo
que ele vai, com essa ideia científica, falar, pera lá, vamos, né, eles eram neurocirurgiões, médicos, mas aí é ele que vai montar o primeiro laboratório, né, da qual é experimentos, e aí vem dele, através dele, vem toda essa gama aí dessa escola de Viena, e aí vem Freud, né? Então, assim, é um boom que não tem como segurar, assim, né? E esses homens já vêm, assim, eu acho que tem alguma coisa aí que eu acho que o mapa é uma ferramenta incrível que vai mostrar, né? Então, assim, tá aí, tá disposto e vamos explorar. Então, eles vão exatamente, né, vendo que tá bom. A ciência não está dando conta eu acho que esse é o que vai romper mesmo com Freud e Jung, é exatamente isso, né? Porque Jung vai resgatar essas questões orientais e Freud tem aquele pensamento, a ciência, que era o pensamento da época, que a ciência era capaz de responder tudo, entende? Então, olha lá o ego humano, né? Claro que vai chegar nesse ponto, para evitar todo o problema que você teve antes. Eu não sei se eu consegui, espero ter conseguido, mas Conseguiu é sim. isso. Obrigado. É o Muito obrigado florescer. pela aula. Muito obrigado pela aula. Gratidão a Eu acho você. que vale a pena dizer também, né, Esther, que hoje a gente está perdendo um pouco, porque assim, embora eles tivessem essa diferença, Freud e Jung, os dois defendiam o que o Jung chamava de processo de individuação, e o Lacan vai dizer que é a constituição do sujeito, é a pessoa Sim. poder dizer de si, a pessoa poder se autoconhecer. E hoje a gente tem uma coisa muito voltada na psicologia para a ciência, que é uma coisa mais, como que eu posso dizer? Está engessando, né? É mais ciência de novo, entendeu? Então, assim, essa É. profundidade, agora ela vai para a ciência como se o orgânico só dissesse, né? Como se não tivesse esse... Eu acho que foi exatamente o que aconteceu ao longo da história, né? Foi muito religião, depois foi muito ciência, é como um pêndulo, né? Que vai... Como um pêndulo. É Agora, o interessante o que você bacana está do falando. Jung, o bacana do Jung é que ele vai retomar e vai dizer Freud não é suficiente, porque tem uma coisa que é além do nosso corpo. Vamos ver o mapa E dele? hoje eu vejo, Lucila, eu não sei se assim, que nem eu estou estudando, eu continuo estudando, tal, né? Então eu estou fazendo uma pós também para entender um pouco mais de TCC, mas assim, com todas as minhas críticas, eu acho importante conhecer até para criticar, mas assim, eu olho as coisas e falo assim, gente, é um atraso, porque você está condicionando, você caindo em Pavlov de novo, Ô, Esther, sabe? Depois você vamos vai ver me o mapa explicar o dele? que você aprendeu. Legal, Vamos vamos trocar. ver. Muito bom, a gente aprende. Ai. Terminou, Esther? Então, vou abrir o mapa dele para a gente dar uma olhada, tá bom? É... Como é que eu faço aqui para abrir, gente? Esqueci. Aqui, ó. Pegou aí para vocês? Sim. Pegou? Então, esse é o mapa dele, né? Do Jung. E aí eu tenho meio que um roteirinho na cabeça. Então, o primeiro olhar, para mim, é ver se o mapa ele é... que eu vou pairando, né? Do clássico para a astrologia moderna. Eu acho legal tentar fazer esse paralelo. Mas então o mapa dele é um mapa que a gente vai chamar de um mapa diurno, né? Apesar de estar bem na linha do horizonte ali, então, assim como a gente vê o mapa do Freud, é um mapa de casa 7, que indica diretamente também, né, essa identidade voltada, né, esse brilho, né, um sol em leão, mas esse brilho voltado para o outro, né, por relacionar-se, por trocar, né, essa identidade que se identifica
e busca esse brilho na interação com as pessoas, né? E aí o Sol, em oposição com o próprio ascendente, ele vai mostrar esse primeiro desafio, né, de expressar essa identidade e equilibrar entre o coletivo e entre o que ele é, né? Isso eu achei muito legal. E aí, falando de astrologia clássica, né? Então, o Sol, que ele está em domicílio, né? Ele está no próprio signo de Leão, né? Então, nesse olhar é o signo onde esse brilho tem potência máxima de brilho, né? Expressão, é o melhor lugar para ele conseguir ter essa expressão. E aí, da astrologia clássica para a moderna, porque na clássica a gente não tinha o Netuno, né? Aí, da clássica para a moderna, a gente vai ver, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente essa quadratura do Sol com Netuno, que, se eu não me engano, também tinha um aspecto do Freud com Netuno, né? Também em evidência. E nesse sentido, trazendo, né? Porque o Netuno, com aspecto com o Sol, ele traz essa questão, como a gente leu no estudo. Olha que curioso. A gente leu no estudo hoje, né, que o aspecto do Sol, ele representa primeiro como símbolo a relação com o pai, para que depois aquilo se reflita na personalidade. E eu gosto, né, do Jung, eu leio muito também Jung. Não mais do que eu gostaria, mas eu leio um pouquinho. E o pai dele tinha uma relação religiosa, né? E tem um conflito aí de uma religião, de um contexto educacional, né? Por viés, né? Desse olhar mais pragmático da religião. E aí simbolizando justamente essa quadratura do Sol com Netuno. E que depois traz para ele algumas questões nesse sentido, e que na prática, né, como resultado, essa dificuldade, primeiro um desafio, né, uma tensão de lidar com o subjetivo, com o que está invisível, com essas questões que transcendem, e que aí eu falei disso, acho que foi ontem, numa moça que eu acompanho, né, porque ela falou assim, mas a quadratura não é um aspecto ruim? Se for um trígono, é um aspecto bom? Acho que foi ontem na aula que a gente falou um pouco disso. Ou se foi mais cedo com a Cris acompanhando ela. Mas, na verdade, depende. Depende de uma coisa que a gente não vê no mapa astral, que é a disposição do ser. A gente não consegue ver no mapa astral se aquele ser ele vai ter potência para transpor aquilo e buscar a sua individuação, vamos usar essa linguagem, ou se ele vai sucumbir com aquele desafio. A gente não consegue perceber isso. Mas, no caso, uma quadratura é um aspecto que é desarmônico. Mas quando a pessoa busca harmonizá-lo, ele se transforma numa potência. Porque a pessoa correu atrás do prejuízo, vamos colocar assim. Então, né, falando sobre essa quadratura do Sol com Netuno, que para mim chamou a atenção, esse desafio, né, essa tensão com o pai, e que depois se tornou um legado, né, se tornou uma marca, né? Então, existe uma marca que é justamente para mim simbolizada também por essa questão, né, esse Netuno, a subjetividade, o inconsciente, a profundidade, um pouco também do que eu falei do Freud, né? Então, tem essa questão aí. E aí, a gente estava falando também sobre a carreira dele, e aí eu achei também importante a gente enfatizar a casa 10, né? Então, ele tem a casa 10 no signo de Escorpião. O signo de Escorpião na casa 10 é a representação também de levar as pessoas para uma transformação interior, né? Para uma morte, para um renascimento. Então, geralmente, quem tem Escorpião na casa 10 são pessoas que trabalham nessa dimensão da profundidade do ser. Psicólogos, terapeutas, né? Ou se a pessoa tem um viés astrológico, é uma astrologia que busca, né, a profundidade para essa transformação por conta do escorpião. Tem essa, essa peculiaridade, né? E aí, a astrologia moderna, né? O regente, o Plutão, que está na casa 4, né? Então tem essa questão com a questão familiar mesmo. Então, aí para mim, né? Então, o Plutão ele tem essa questão assim. Primeiro ele traz
um desafio que é o controle, a possessividade, o medo de perder o controle de alguma forma. Aí, de novo, né? Tem essa questão familiar, esse contexto mais ortodoxo e controlador, que depois dispara o gatilho para uma transformação mais profunda. Então, tem essa peculiaridade. E aí, pensando na astrologia clássica, o regente, que é Marte, né? Propriamente dito, na casa 11. E se eu não me engano, também no mapa do Jung, né, fazendo um paralelo, tinha essa regência na casa 11, ou pelo menos tinha Marte na casa 11, que vai falar sobre essa marca voltada, né, para questão do coletivo, né, do social, né, e aí em Sagitário, né, de levar um conhecimento, um ir além, né, para o contexto social, que eu achei muito peculiar, muito peculiar. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção foi o próprio Saturno, né, que está ali na casa 1, e aí o Saturno na casa 1, acho que foi hoje, a moça que chegou hoje falou assim, eu tenho Saturno na casa 1, isso me segura nos pés um pouco, né, isso segura meus pés, dá o pé no chão, né. Mas olhando primeiro para a casa 10, essa quadratura do Saturno com a casa 10 vai trazer um reconhecimento tardio da carreira. Então tem essa conotação, né? Geralmente o Saturno, quando ele faz uma quadratura com o meio do céu, ele mostra que esse reconhecimento, essa coisa de falar assim, tá, tô realizado profissionalmente, tem seus desafios, né? E aí, nesse caso, como está na casa 1, o desafio é a própria imagem, né? É o jeito que as pessoas enxergam, né? Então, dispensa apresentação sobre isso, né? O tanto que ele foi ressachado, né? Enfim, um monte de questões por tudo que ele queria, né? Nesse sentido do ascendente ali em Aquário, quebrar os padrões, né? Mas é sobre isso, né? Nesse sentido da casa 10. E aí o contexto familiar que para mim ficou bem evidente, assim. E aí, pensando na casa 5, que eu sempre gosto de olhar a casa 5 nesses estudos que a gente está fazendo de figura pública, porque a casa 5 é justamente a expressão do eu, né? Essa coisa assim, da expressão de quem se é. Então, quando a gente vai pensar também numa astrologia vocacional, a gente vai passar por esse caminho que eu estou passando aqui. Então, foi através disso que eu falei assim, tá. Então, como é um mapa de pessoas que a gente já conhece, e aí eu preferi esse caminho vocacional, que é para entender como a gente consegue enxergar, que o destaque é sobre a profissão da pessoa, como a gente pode enxergar como a pessoa conseguiu alcançar e quais foram os desafios dela para alcançar, né, essa realização de quem ela é, que é a própria casa 10, que no caso, né, sendo repetitivo, Escorpião, né, sendo marcado nesse sentido de transformação. Então, não tinha símbolo maior para essa psicanálise, né? Escorpião na casa 10, né? É um símbolo bem marcante. Mas então a casa 5 ela abre em Gêmeos, né? Então, é, Pô, mas a tem, casa 10 não está em Sagitário? Eu tô louca, não. você não tá louca, não. Você só me interrompeu, e aí agora tem falta grave, vai ter desconto também no final. Pô, mas é porque você fala que a casa 10 está em Escorpião e eu tô vendo a casa 10 em Sagitário. Tudo bem, tudo bem, tá tudo certo. Mas deixa eu te falar um negócio. Em astrologia, inclusive você falou isso sobre o seu mapa outro dia. Essa dúvida, né? É sempre assim, essa dúvida também foi hoje que você falou? Na astrologia, a gente vai considerar o signo que abre a casa. Pelo menos por esse sistema Plácidos, porque tem dois sistemas, né, que são mais populares, os de signos inteiros e o Plácidos, que é mais usado aqui, a gente chama assim, né, que foi quem desenvolveu esse sistema. Então, esse Plácido a gente considera como o signo que abre a casa. Aí você vai falar, como assim abre a casa? Essas riscas é o que a gente chama de cúspide das casas, que é, na verdade, a risca que abre a casa, ou a porta da casa, ou a risca que marca a abertura daquela casa. A gente chama de cúspide. Então, por exemplo, a casa 7 ela abre a 1 grau de Leão. Então, a gente também tem Virgem aqui na casa 7, mas o Virgem ele vai abrir a casa 8.
a 25 graus de Virgem. E a casa 10, no caso, ela abre em Escorpião. Bem ali no finalzinho, mas ela abre em Escorpião. Deixa eu colocar aqui a casa 10, porque vai tirar a câmera. Para mostrar esse número da casa 10 aqui, ó. Aqui, ó. Casa 10. 29 graus de Escorpião. Então, porque abre ali. E o Sagitário ele vai abrir a casa 11. Então, a gente sempre considera a cúspide. Tudo Ô, bem? você falou 29 graus, né? É. Não sei se atrapalha, mas é o tal do grau errático, ou tem um peso no 29 graus? Se depois você puder comentar só uma curiosidade. Ah, eu vou anotar aqui, mas tem sim. Tem uma questão aos 29 graus. Mas, e tudo bem, Lu? É um grau anarético, não é isso? Tudo bem, Lu? Tudo bem, essas coisas dos graus ainda para mim é confuso, mas eu entendi. A Tá questão da bom. cúspide eu Não, o entendi. importante é isso, tá tudo bem, sem crise. E voltando, então, a casa 5 no signo de Gêmeos, que tem essa questão da ligação com a criatividade, com a comunicação, com o pensamento, né? Com a troca, com a argumentação em si. Então, né, também tem uma questão assim, a gente pode pensar, casa 5 em Gêmeos. Então, essa disposição do eu, ela tem como transmissão desse espírito, ou de quem a gente é de verdade, através da intelectualidade, que é uma palavra-chave para a gente decifrar o signo de Gêmeos. A troca, a comunicação, a fala, né? Que é muito peculiar. E aí o regente dessa casa 5, que é o Mercúrio, ele está na casa 6 em Câncer. Então, só para a gente entender qual que é o caminho, né? A gente vê ali a casa 5, expressão do eu, tá? Gêmeos, ok. Intelectualidade, troca, essa questão da comunicação. E aí o Mercúrio estando na casa 6, ele dignifica essa expressão do eu, sendo voltada para a questão do trabalho, porque a casa 6 representa o trabalho, o labor, o dia a dia em si, como que a pessoa trabalha. E aí, em Câncer, mesmo sendo uma intelectualidade, uma troca, uma inteligência dessa expressão do ser, ele na casa 6 em Câncer, vai falar que essa intelectualidade ela está voltada para o acolhimento, para essa coisa assim é, de compreender essa questão emocional. Então, casa 6 no signo de Câncer, tem essa questão da pessoa trabalhar ou ter a marca de trabalhar no acolhimento e na compreensão das pessoas, nessa coisa do afago, né? Então, tem essa facilidade. Então, o Mercúrio está ali nesse sentido, né? E aí, da astrologia clássica, o Mercúrio em Câncer, ele não tem dignidade essencial, né? Mas, por ele estar na casa 6, que é a casa natural, vou confundir vocês, né? Mas é muita informação. Mas por ele estar na casa 6, que é a casa natural de Virgem, ele está no que na astrologia clássica chama de dignidade acidental. Ele está digno por acidente. Porque mesmo ele não estando bem colocado em Câncer, porque é uma questão emocional, ele, na inteligência do trabalho, ele funciona muito bem. Então tem essas peculiaridades, assim, que a gente vai olhando e fala assim, ah, tá, faz sentido, faz sentido. Enfim. Mas não é para decorar, é só para pensar. Porque se decorar não funciona, não. É mais quando a gente pensa e faz análise, assim. Mas é isso. Então, na minha ideia, o Mercúrio em Câncer permitiu que Jung tivesse um trabalho na tradução do inconsciente, nesse sentido de compreender as pessoas. Então, aqui, para mim, tem essa peculiaridade. E como você pensaria a lua dele? Desculpa, A lua dele, como que você pensaria? vou chegar, vamos para lá. Mas, da casa 5, essa questão. Depois, o ascendente, né? Que, para mim, o ascendente também tem essa conotação do jeito que a gente enxerga a pessoa, a imagem que nos foi passada, né? Então, o ascendente é Aquário, em conjunção com Saturno,
Então, o Saturno no ascendente, ele tem um lance assim. Vou voltar para explicar de outra forma. A posição de Saturno no mapa, eu vejo sempre em 3 fases. Eu sempre falo isso assim. Primeiro, numa questão de constrangimento, e aí depois, numa questão assim da pessoa meio que criar um distanciamento sobre aquele assunto, e depois uma responsabilidade que leva para uma liberdade. É um caminho que não é todas as pessoas que alcançam. A maioria das pessoas ficam presas nesse contexto de Saturno. Mas é nesse olhar. Então, Saturno na casa 1, a casa 1 ela representa a nossa imagem, a nossa questão física, o jeito que as pessoas nos enxergam, é o veículo que a gente está usando, né? Aquela coisa assim, você vê a pessoa pela primeira vez, você tem uma impressão dela. Depois você conversa, tem uma outra impressão. Isso é o ascendente. O ascendente com Saturno, ele traz tanto para a pessoa, traz um medo de ser julgado, o medo de que as pessoas vão pensar sobre o que estão vendo dela, né? Tem uma questão assim, né, de um complexo de inferioridade pela imagem. Saturno na casa 1. Que depois a pessoa cria uma certa barreira e depois ela cria muita responsabilidade sobre a própria imagem a ponto de conseguir alcançar uma liberdade. Então, na prática, só estou fazendo o reverso, né? Mas na prática, Saturno na casa 1, a pessoa demonstra uma imagem mais séria, mais contida. Por quê? Porque ela tem muita responsabilidade com o jeito que as pessoas enxergam ela. Então, mesmo sendo aquário, tem essa peculiaridade, né? Desse brilho pessoal, ter esse viés, né? Da responsabilidade também social, né? Se a gente for pensar na obra, no trabalho dele, né? Enfim, tem essa peculiaridade. E o ascendente dele recebe uma quadratura desse Netuno também, né? Naturalmente vai fazer uma quadratura inteira. Pega o Sol e pega o ascendente. E aí vai levar para essa imagem, né? Essa sensibilidade, mas como é uma quadratura, traz um desafio para a imagem. Então, esse Netuno desafia a identidade, ele conseguir assumir isso, e aí leva para esse contexto que eu falei para vocês, e também desafia a imagem, o jeito que as pessoas enxergam. Então, o Netuno ele quebra um pouco essa seriedade por esse viés do invisível, do místico, né? Olhando daqui é isso, assim, Netuno, ele está na casa 3. Então, a casa 3 na astrologia, ela representa a cognição, a compreensão e a troca. E o jeito que a pessoa aprende e o jeito que a pessoa também ensina, a parte cognitiva. Então, quem tem Netuno na casa 3 tem a tendência em ter uma percepção da vida de forma simbólica. Compreende muito mais o símbolo do que o cartesiano. Inclusive, eu acompanho uma moça que ela tem Netuno na casa 3 e ela é mestre em Libras. E eu acho que também fica bem, bem dita, assim, fala assim, tá. Também tem a Glória, que está aqui, que também tem Netuno na casa 3. E ela falou assim, eu tenho dislexia, ela falou hoje. Você tem nada, você tem Netuno na casa 3, gente. Que isso, negócio de que cia nada. Brincando com ela, né? Mas, enfim, tem essa peculiaridade. E aí, da astrologia clássica, o Saturno em Aquário, ele está em domicílio, que fortalece a autodisciplina, o rigor intelectual, né? Que é incontestável, nesse sentido, olhando daqui, né? E na astrologia mais para cá, que eu gosto de chamar contemporânea, o Urano, que é o regente do ascendente, ele é o regente, quer dizer, Urano ele é o regente do ascendente, que está ali também na casa 7. E se eu não me engano, não, é isso mesmo. O Freud também tinha Urano na casa 7. Que aí, na prática, a posição de Urano no mapa vai simbolizar uma área da vida onde a gente tem dificuldade de se subjugar. A gente tem uma rebeldia, tem um senso de liberdade, tem um senso de autenticidade, tem uma marca de quebra de padrões. Bem da verdade, não é todas as pessoas que alcançam
Netuno, Plutão e Urano no mapa. Com algumas pessoas não tem expressão, porque é uma esfera maior, a gente pensa, né? Fala assim, tá, a pessoa precisa primeiro dar conta da realidade para depois alcançar um senso maior, né? Porque vai falar, por exemplo, no caso Urano, uma quebra de padrão sobre as parcerias, sobre as pessoas, que muda, né? O paradigma, né? Paradigma é uma palavra uraniana, né? Então, tem essa peculiaridade aí. Enfim, de romper os padrões. E aí, indo para a Lua, eu gosto de pensar também na fase da Lua que estava, né? Eu acho que tem uma peculiaridade. Então, no caso, né, por estar em Touro, a gente vai entender que a Lua estava numa fase minguante no nascimento dele. Então, tem uma peculiaridade aí, porque vai falar de uma dimensão mais introspectiva. É um tom, mas a pessoa é um pouco mais introspectiva porque a Lua está numa fase minguante. A personalidade dela, assim, bem sutil, mas tem essa conotação. E aí a Lua na casa 3, que tem essa questão do intelecto, da troca, do raciocínio, né? Dessa busca do inconsciente pelo aprendizado e pelo conforto, porque está em Touro, né? Está bem colocada na astrologia clássica, é isso, né? Uma lua em Touro, ela está bem colocada, ela está exaltada, né? Que na verdade, eu gosto de. Eu sempre falo isso, né? Mas eu gosto de olhar a lua como a alma. Para mim fica mais fácil compreender. Você fala assim, tá, a lua é a alma da pessoa. A alma nesse sentido do inconsciente, da memória, do que não se manifesta diretamente, dessa parte mais límbica, né? Essa coisa mais subjetiva e tal. Então, uma lua no signo de Touro é como se essa alma ela conseguisse encontrar conforto aqui na matéria. Ela se sente bem aqui, ela está exaltada, ela se sente bem, que ela sabe o que é comer bem, ela sabe o que é dormir bem, ela sabe o que é os prazeres da carne. Então é uma alma que fala assim, não, mas eu tô bem aqui, gente. Eu gosto de comer, eu gosto de dormir, gosto de conforto, eu gosto dessas coisas, eu gosto legal. Então, porque no geral, eu sempre penso que a alma, ela tá desconfortável na matéria. Então, sempre tem um vazio de alma, sempre tem uma necessidade emocional, sempre tem uma inadequação do inconsciente nesse mundo cartesiano da matéria. Sempre tem uma falta. E uma lua em Touro, ela mesmo com essa falta, ela fala assim, mas tudo bem, me dá um. Vamos para um restaurante, que eu até me. Enfim, estou aqui brincando um pouco, mas é um pouco disso. E aí, essa lua dele tá exaltada, tá bem colocada. E na casa 3 é como se ela ganhasse esse conforto, essa exaltação, conseguindo ter essa busca intelectual, esse entendimento, essa compreensão. Então tem ali, né, essa coisa da racionalização. Então é um inconsciente que está bem racionalizando, está bem trazendo para a matéria, né? Então tem essa peculiaridade aí. A Lua, ela está chegando, né? Para uma conjunção com Plutão, É. mas já está caracterizado ali um aspecto, né? Está chegando, está um pouquinho longe, mas está chegando, que na verdade vai falar sobre intensidade, profundidade, conexão, facilidade de acessar o inconsciente, naturalmente, por conta de Plutão. E a Lua também, ela faz um sextil com Mercúrio e com a Vênus. Então, a gente falou do Mercúrio na casa 6. Então, tendo essa ligação, né? O sextil é um aspecto de harmonia, essa ligação com a questão do trabalho, ali na casa 6, e com a própria Vênus também, na casa 6, na questão de trabalho. Então, é como se essa alma ganhasse esse dom, fala assim, tá, tô bem aqui, sou curiosa, gosto de trocar, tô confortável aqui e me dou bem acolhendo as pessoas nessa troca, nesse sentido desse trabalho, e também, porque a Lua com a Vênus tem uma coisa assim, a pessoa ter bom coração.
a alma, é uma alma que tem bom coração. E aí, no caso de Mercúrio, é uma alma que comunica bem. Em Câncer, né? Então, essa coisa do acolhimento, essa coisa de se compadecer, né? E Jung, ele tem história com várias frentes, né? No sentido de acolhimento. Tem uma peculiaridade no Museu do Alcoólicos Anônimos, tem cartas trocadas do Jung com um dos fundadores do AA de 1953, lá na Califórnia. E aí ele incentivando, porque ele ajuda. Não tá isso escrito, né? Mas ele ajudou a criar o AA. Porque na carta, o paciente dele fala assim: ó, gente, não tá funcionando, porque ele tava tratando um alcoólatra na época, tem essa peculiaridade. E aí tem uma carta trocada, assim, o paciente meio que reclamando, fala assim: não tá funcionando isso aqui, gente. Não tá funcionando, meus amigos estão recaindo e o negócio não tá funcionando. E aí o Jung responde a carta, né? Eu acho que deveria demorar meses, né? Pra essas cartas aí voltar e tal, né? Não é igual hoje, né? Manda um zap, né? Faz uma ligação de vídeo. Mas tem essa carta. E aí o Jung responde para ele, fala assim, mas e você? Como que você tá? E aí depois o cara responde, né? Tô resumindo a carta, tá? Mas depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês veem que tem no site, né? Museu do AA. Carta do Jung. E aí o cara responde, eu tô bem. Eu tô bem. E aí o Jung fala assim, então continua, tá funcionando. Continua falando, continua compartilhando, né? Porque ali nasce o lance do compartilhar. Porque essas terapias em grupo, elas têm como base essa conexão do compartilhar. De eu conseguir acolher o outro através da compreensão que eu tenho da mesma problemática. Então tem esse viés, que também tem esse viés canceriano. Que é essa coisa, assim, porque ninguém julga. Simplesmente eu divido a minha história. Eu falo assim, ó, eu tô sentindo isso, sentindo isso, sentindo isso. A outra pessoa se sente identificada e fala, então tem essa peculiaridade, né? Jung também passou por ali, deixou uma marca ali. Inclusive, eu quase faço um trabalho das filosofias dos 12 passos com as 12 casas, porque eu achei que tem muita sincronicidade, que é muito sincrônico mesmo, muito mesmo. Só que depois eu achei essa mesma sincronicidade em vários 12. 12 apóstolos, 12. Eu falei, não, então não pira. Não pira porque não é só os anônimos, é o 12 mesmo que, enfim, mais peculiaridade. Mas eu gosto do Jung, nesse sentido, né? Por essa passagem. Outros pontos importantes, para me finalizar, que eu achei peculiar, é Urano, né? Que está na casa 7, então inovação e ruptura de paradigmas, que eu já falei um pouco, nesse sentido da troca com o outro, nessas relações, né? O próprio Quiron na casa 2, que vai falar de um registro de insegurança material, que traz um processo na criação de uma memória, de uma falta de segurança, nesse sentido da matéria mesmo, como eu já disse, mas traz uma necessidade de ressignificar um novo valor pessoal. Então tem uma ferida assim de não se sentir seguro o suficiente por conta da insegurança que passou e depois um caminho de buscar essa segurança. Tem essa peculiaridade que eu achei bem peculiar. Uma outra coisa que eu não falei, que eu achei também interessante, o Júpiter na casa 8 em Libra, que faz um trígono com esse Saturno. Então tem uma questão assim, né? O Júpiter e o Saturno têm uma conotação social, os dois estão bem colocados, estão nos signos de ar. E então é como se tivesse essa marca dessa expansão através da estruturação e equilíbrio entre a intuição e a disciplina, pensando na casa 8 e na casa 1. Tem essa peculiaridade. E aí uma outra questão também que eu achei legal, acho que eu também falei, o Marte na cúspide da casa 11, em Sagitário, uma liderança intelectual, no sentido também filosófico, de movimento coletivo. Também achei que tem umas questões aí. E aí, eu acho que é isso, assim. Então, da astrologia clássica, o Sol em Leão, na casa 7 enfoque, né, no sentido na dignidade do planeta e essa força, né, essa potência dessa expressão. Uma Lua exaltada e o Saturno e Marte em domicílio, né? Tem
essa peculiaridade. Dessa astrologia para cá, mais moderna, é, essa inspiração dele e essa questão da transformação, o próprio Plutão na casa 4, a conjunção com a Lua, e é o que eu falei para vocês, a evidência de Netuno, fazendo essa quadratura, esse desafio que mostra um pouco a vivência dele com o pai, por estar em quadratura com o Sol, e Urano, né, que eu já falei bastante, quebrando os paradigmas, que Urano, Netuno e Plutão é de uma astrologia mais para cá, e, enfim, é isso. Da minha parte, acho que é isso aí. Acho que eu terminei a interpretação. Eu poderia ficar aqui mais dias falando do mapa. Eu tenho um negócio que faz, o mapa abre, eu vou. Não tem fim, mas eu acho que é isso. Alguém tem alguma Rodrigo? dúvida, não? Não, eu só queria elucidar essa coisa que tu falou dos 12 discípulos. A dona Emma de Macheville, aqui do Sul, que foi uma das pioneiras da astrologia, ela tem o site dela até, Emma de Macheville, e ela fazia essa analogia com os 12 discípulos, cada discípulo com um signo. Muito interessante, até tem um PDF no site dela, para quem quiser. Ah, eu sei quem é. A Emma de Macheville morreu há muitos anos atrás. Você Eu, sabe eu- que ela foi professora da Claudinha Sim, sim, e do Bola, né? da Lisboa, e do Bola, isso, eles são todos daqui do Sul, É, né? é. E Enfim, aí, dúvidas. Vocês querem que eu ponha o mapa aqui de novo? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Não. Alguma coisa que eu não falei? Alguma coisa que. Uma de cada vez. Nessa hora sempre tem briga, gente. Eu Quem tá com a quero, mão levantada aqui? assim. Oi, sou eu, Glória. Ah, Isso não pode foi uma falar. aula, foi um congresso. Agradecer a Esther, a Lucila, a todo o grupo aqui por esse encontro de conhecimentos a partir da leitura do mapa, da leitura primeiro do texto, né? E desse mergulho profundo em Jung, que eu sou apaixonada, se eu estou aqui hoje fazendo parte desse grupo, é graças à minha análise e toda pautada em Jung. E parabéns, Rô, sou cada vez mais sua fã. Feliz, feliz. Muito legal. Mais alguém? Eu só queria comentar também que eu acabei de voltar para a minha terapia junguiana, embora seja psicanalista. Eu acho que chega uma idade na vida que a gente começa, né, a abrir esse espaço também para as espiritualidades, enfim. E a junguiana, ela tem uma outra visão, né? Então, acho que é bem importante. E queria também falar, gente, que eu estou com um trabalho novo. Eu pensei muito na Miriam, e tem a filhinha, como chama sua filhinha, Miriam, essa fofinha que aparece aí? Toda Ah, Francisca. a Francisca, igual. Não, porque eu vou começar, o Rô estava falando desses grupos, né? Eu vou fazer agora, vai começar um projeto no Instituto Rodrigo Mendes. Eu não sei se eu mandei para vocês, que a gente vai fazer grupos de mães de crianças com deficiência. Se vocês quiserem, se vocês tiverem também pessoas interessadas, tanto da escola pública quanto da particular. Primeiro a gente vai Entendi. começar com criança pequena, até segundo ano, né? E depois vai ampliando, né? A gente tem mãe aí que está querendo, mas meu filho está na faculdade, meu filho já é adulto, aí devagarinho a gente vai ampliando, né? Mas Já que você está falando desse projeto, vou contar aqui em primeira mão. Eu não sei se vocês sabem, tem uma dificuldade muito grande para quem é mãe atípica voltar a trabalhar, né? Voltar a pôr o dinheiro em casa. E tudo fala, o BPC, mas é um salário mínimo seco sem 13º. Isso não dá para pagar as contas hoje, pagar aluguel, pagar com alimentação e tal. Aí eu estou fazendo um projeto aqui em Minas, vamos ver se vai dar certo. A Miriam tá aí me apoiando, da gente conseguir financiamento pro deficiente. Já existe, deveria funcionar, mas não é colocado em pauta. Eu estou na beira do juiz liberar. Se Ah, virar jurisprudência, aí eu vou conseguir, a Glória sabe,
a Miriam. Então, se virar jurisprudência, eu vou poder trazer isso para muitas pessoas. Assim, eu encurralei o judiciário de tanta denúncia, denúncia, denúncia. Aí eu cheguei num ponto que eu falei, não, vocês vão ter de fazer. Tem lei, fala muito, mas ninguém faz nada. Porque é uma das coisas que tem muitas mães aqui que estão ficando no sufoco. E mudar com a criança autista gera muito estresse. Né? Então, as outras crianças já era estresse, mas o autista é muito mais, que ele tem um apego a sensorial, machuca e tal. Eu respondi esse projeto, eu não mandei para o grupo aqui, porque eu queria ver como que é para a gente mandar para os grupos de mães aqui, porque, né, para explicar, que o pessoal aqui é meio desconfiado, interior de Minas, mas eu agradeço lembrar, porque é um grupo que está esquecido, né? Hoje uma amiga advogada até me mandou e falou assim, nossa, Miriam, tá tanto falando de criança, de mulheres. Eu falei, Marte tem câncer, né? Marte está em câncer, então, assim, até abril, não sei se o Rodrigo quer confirmar aí, mas até abril a gente vai escutar esse tema bem latente, né? É Então, legal. Qualquer iniciativa nesse tempo ganha essa potência de Marte, né? Essa necessidade do. necessidade de ser visto, né, as minorias, então classes, até os, né, trans, vários outros, mas essas classes mais esquecidas, né, que são as crianças, são os autistas, são os deficientes, não tem um tratamento de saúde adequada, né? E a mãe do atípico, então, é mais esquecida ainda, né? Ela tem que estar ali se virando, igual hoje um vereador está assim, primeiro que sai do casamento é o marido, porque a mãe gera muito problema, eu olhei para ele, pastor, né? Pastor, né? Tem gravado isso. Eu olhei para ele e falei, pois é, porque o pai nunca aguenta, né? A mãe que tem que ficar. A mãe que tem que ficar. É igual um adítico, né, Rodrigo? A mãe que tem que ficar, a mãe que tem que segurar as pontas, né? Alguém tem que ficar. Enfim. Então é isso. Então, parabéns, Quero Lucila. conversar sobre isso com vocês. Porque tem que cuidar dessa mãe também, né? Pelo amor de Deus. Enfim, bom estar com vocês. Obrigado. Boa noite. Bom descanso. Parabéns pelo Obrigado. congresso. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Semana que vem tem mais. Vamos Obrigada. dar uma olhada. Beijo, beijo, beijo. Bom final de semana. Igualmente. Você já escolheu o que você vai trazer? Não, vamos. A gente tem um grupo e eu tô. Mas vamos lá. Vai dar certo. Você está nessa pegada, né? Hã? Certo? Não, então, vou botar pilha, vou fazer, né? Joga a bomba e sai correndo. Como você está nessa pegada de homens que se debruçaram, eu acho que Reich é um cara também bem interessante. E que vem também quebrando paradigmas e colocando coisas Onde assim será que está o Plutão do Reich, hein? Porque esse quebrou o paradigma. Pois é. E assim, Nota. tem muito pouco conhecimento sobre ele. Claro que para a gente que está na área não é esquecido, mas, cara, Reich ainda não é entendido e nem aceito. E eu acho que ele consegue trazer as duas pontas, né, Lucila? Não dá para pensar, né? De Freud, da psicanálise, analista, A de linha Lacan Jung. também seria interessante, porque o Lacan ele tem uma coisa muito genial. Lacan, Eu acho, mas eu ainda acho que Lacan Freud. tinha uma. Lacan, eles. A gente precisa conversar sobre isso. Vamos trocar Dá figurinha. uma ideia, Lacan é pega uma isso. figura. Posso dar uma ideia? Pega o estudo, o que vai vir, se vai falar de Urano, se vai falar de Saturno, o que vai falar, olha o mapa que vai dizer, né, qual que está gritando mais, qual que é o regente do mapa, escolhe e traz, que aí fica um contexto e tal, sim, e vai seguindo a temática. Eu acho que fica mais, na minha opinião, tá? Eu estou dando uma sugestão. E eu ia depois falar, aquela hora, acabou que, né, a Lucila comentou do que ela vai